Olá, amigos, tudo bem com vocês? Que alegria, que satisfação estar aqui, dando continuidade à nossa matéria, à nossa disciplina de Direito Penal. Geograficamente nos localizando, estamos no Código Penal Brasileiro, na parte especial do artigo 121 ou 361, onde nós estamos falando dos crimes em espécie, do artigo 121 ao artigo 359-H. E dentro desse monte de tipos penais, nós estamos no título 11, que são os crimes contra a administração pública. E dentro desse título nós temos 3 capítulos. O capítulo 1 são os crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. E nós já vencemos esse capítulo. Já foi. Depois nós fomos para o capítulo 2, dos crimes praticados por particular contra a administração em geral. E nós já vencemos também. Agora, nós estamos então no capítulo 3, dos crimes contra a administração da justiça. E nos crimes contra a administração da justiça, pouco importa se o sujeito ativo, se o agente é funcionário público ou particular. Claro, dependendo do crime, vai existir um concurso material obrigatório, seja com abuso de autoridade, etc. Certo? Nesses crimes contra a administração da justiça, a gente começou falando sobre reingresso de estrangeiro expulso, que é o 338. Depois nós fomos para o 339, que é a denunciação caluniosa, crime que muito cai em prova e, aliás, teve alteração recente agora no ano 2020, então a chance de cair em prova é muito grande. Depois nós fomos para o artigo 340, que é a comunicação falsa de crime ou de contravenção, uma infração de menor potencial ofensivo. Dali a gente foi para a autoacusação falsa. Da autoacusação falsa, a gente avançou para o crime do artigo 342, falso testemunho e falsa perícia. Dali falamos do subtipo do 343, que é um tipo de corrupção. Dali fomos para o 344, coação no curso do processo, onde falamos de corrupções com violência ou grave ameaça. Continuamos na violência ou grave ameaça, só que agora desprezando a atuação estatal, quando a gente fala do crime de exercício arbitrário das próprias razões, e a gente entra agora num subtipo. A gente entra agora num tipo penal que nós temos uma curiosidade, né? Ele não tem nome. A doutrina teve que dar um nome para esse tipo penal. Que nome é esse? Subtração ou dano, subtração ou dano de coisa própria em poder de terceiro. Agora, isso que eu estou colocando aqui no quadro para vocês, isso não está na lei. Querem ver? Vamos botar aqui como item 1, ó. 1. Dispositivo legal. Eu sei que vocês sempre gostam de saber o número de itens, né? Do tema que nós estamos trabalhando. Nós teremos 11 itens, só que é um crime relativamente curto. Nós não vamos perder muito tempo nesse crime. Dispositivo legal.
artigo 346 do Código Penal. Vamos nele? Vamos entender? Venham juntos. Aqui está o 346. Vocês vão ver uma coisa interessante aqui, ó. Nós temos o 345, que é o exercício arbitrário das próprias razões. Sempre cuidando da bateria do microfone. E o 345 vem até o parágrafo único. Se não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa, e já vem para o 346. Vejam, não tem um nomen iuris, não tem uma rúbrica marginal. Por isso que a doutrina acabou estabelecendo esse nome que os senhores estão vendo, que eu coloquei ali no quadro para vocês. Subtração, né? Tirar, subtração ou dano de coisa própria em poder de terceiro. Simplesmente pegamos todo o tipo penal, certo? Para fazer isso. Então o dispositivo legal está aí e eu automaticamente já expliquei para vocês o item 2, que é a denominação. Denominação essa que foi estabelecida pela doutrina. Não tem rúbrica marginal. Vejam que bacana, certo? Mas, se vier uma questão em prova, com esse nome aqui, subtração ou dano de coisa própria em poder de terceiro, vocês vão saber que nós estamos falando do artigo 346 do Código Penal. Certinho? Vencemos o item 1. Vencemos o item 2. O item 3, ele é um pouquinho complexo, mas nós vamos entender bem. Objetividade jurídica, certo? Primeiro, amigos, que a objetividade jurídica começa como todo crime deste capítulo, né? Todo crime desse capítulo. A administração da justiça. A justiça confia, certo? A justiça confia, amigos, a terceiros certos bens, coisas, bens móveis e imóveis. E um sujeito vai lá e destrói, suprime, danifica. Então é um desrespeito. Essa é a palavra mais certa aqui. Nós temos um desrespeito à administração da justiça. Um desrespeito, certo? E também, claro, né? E a violação um desrespeito é a violação de determinação judicial. De determinação judicial ao contrato.
a administração confia em alguém a guarda de certos bens, móveis e imóveis. O agente, movido por qualquer motivação, decide tirar, suprimir, destruir ou danificar. Certo? Então aqui está a objetividade jurídica. Onde é que fere a administração da justiça? Nesse desrespeito. O problema é o fim do 346. Eu vou provocar vocês já com uma frase. A parte final do artigo 346 do Código Penal é inconstitucional? Vamos entender por quê? Vem comigo. Artigo 346. Tirar, suprimir, destruir ou danificar coisa própria, que se ache em poder de terceiro por determinação judicial ou por convenção. Ou seja, por convenção, tu pode pegar uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Detenção é o quê? É uma pena privativa de liberdade. Por que existem vozes argumentando que essa parte final seria inconstitucional, pessoal? Por um motivo muito singelo, muito simples. Porque não há prisão, pena privativa de liberdade por dívida civil. Certo? Então muita gente entende que esse finalzinho que vocês estão vendo aí, ele é na verdade inconstitucional. Então eu já vou botar aqui no quadro a expressão, a explicação, primeiro a resposta e depois a explicação. Não prospera. Não prospera. E por que não prospera? Porque não se trata de patrimônio, certo? Não se trata de patrimônio. Claro, coisa própria, coisa é patrimônio, eu concordo. Mas nós não estamos falando apenas de inversão de posse. Não é simplesmente isso. Nós estamos falando da administração da justiça. E a administração da justiça tem sua autonomia. E a administração da justiça confia esses bens para que eles sejam guardados. Então tu está, na verdade, desrespeitando a administração da justiça. E é por esse desrespeito à administração da justiça que tu está sujeito à pena privativa de liberdade. É por esse motivo, é por essa razão. Certo? É por esse motivo, é por essa razão. Então a gente simplesmente esquece essa questão de que seria a parte final da convenção ali inconstitucional, porque não se trata de dívida civil, se trata de lesão à administração da justiça. Ok? A prisão é legítima. Vencido o item 3. Que bagunça eu estou fazendo aqui, vocês não têm ideia. Número 4. Objeto material. Bom, o objeto material aqui, amigos, ele é muito fácil, né? O objeto material é a coisa própria.
Não é muito difícil de entender, é a coisa própria. Detalhe importante aqui, pessoal, tá? Aqui, o artigo 346, que bagunça, fala em tirar, suprimir, destruir ou danificar coisa própria. Fala se é móvel ou imóvel? Não fala. Então pode ser qualquer uma das duas. Móvel ou imóvel, certo? Então, quando eu botar aqui no objeto material, nós temos que entender que é a coisa própria móvel ou imóvel que se acha em poder de terceiro por determinação judicial ou convenção. O juiz mandou. E o sujeito vai lá e destrói. Aqui está. Claro, né? Tirada, destruída, suprimida ou danificada. Agora, pessoal, alguns cuidados vocês têm que ter. 3 cuidados. Eu vou botar 3 asteriscos aqui. Tá? Envolvendo a coisa. Se for coisa comum, começa por aí, certo? Se funcionar como garantia de execução, e temos um terceiro ainda, se a coisa pertencer a terceiro. Se for coisa comum, senhores, nós vamos ter a figura do artigo 156 do Código Penal. Vamos dar uma olhadinha? Vem comigo. 156 do Código Penal. Furto de coisa comum. Subtrair, lá é tirar, aqui é subtrair, é a mesma coisa. Subtrair o condômino, coerdeiro ou sócio para si ou para outrem, a quem legitimamente a detém a coisa comum. Se for coisa comum, nós vamos estar diante do artigo 156, certo? Se a coisa funciona como garantia de execução, ou seja, é preciso executar, existe uma dívida e foi colocado um bem como garantia de execução e o sujeito vai lá e destrói, extravia, arrebenta. Aí nós vamos ter, meus amigos, o artigo 179.
179 do Código Penal. Vamos lá? Vem comigo. Vem comigo, vem. Diz que sim. Um, sete, nove. Aqui está, ó, fraude à execução. E vejam bem o que está dizendo ali. Fraudar a execução, alienando, desviando, destruindo ou danificando bens ou simulando dívidas. Nós vamos estar diante desse crime. E agora o mais fácil de todos, né? Eu sei que talvez muitos ainda não viram comigo os crimes contra o patrimônio, mas se a coisa pertence a terceiro e for danificada ou suprimida, certo? Ou tirada, aí nós vamos ter os crimes dos artigos 155 e 163 do Código Penal, que é o furto e o dano. Vamos olhar? Furto e dano. 155. Aqui está. Tirar, no sentido de subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Está aqui. E, se for danificar, extraviar, destruir, nós vamos lá para o 163. Destruir, inutilizar ou deteriorar a coisa alheia. Está aqui. Certinho? Vencido o item 4? Vencido o item 4. Entrando agora no item 5. Núcleo do tipo. Na verdade, aqui, pessoal, nós vamos ter não um núcleo, né? Não é apenas um núcleo que a gente tem. Nós temos, na verdade, 4 núcleos. Deixa eu só voltar lá para o 346. Os núcleos do tipo tirar, suprimir, destruir, danificar. Geralmente é no núcleo do tipo que a gente entende bem o crime, né? O resto parece ser perfumaria. O que é tirar? Tirar é retirar o bem. De quem tem a posse. É uma inversão da posse.
Perceba um detalhe aqui: o tirar só vale para coisa móvel. Eu não posso fazer isso com um imóvel, com um edifício, por exemplo. Somente coisa móvel. Depois nós temos o suprimir. O suprimir é o quê? Eliminar. Suprimir é eliminar, fazer desaparecer a coisa. Fazer desaparecer a coisa. Depois nós temos o destruir. Subverter a coisa na sua individualidade. Subverter a coisa na sua individualidade. Está ali. E danificar, estragar o bem depreciando. Esses três aqui, que os senhores estão vendo, suprimir, destruir e danificar, pode ser coisa móvel e coisa imóvel. Aí pode ser qualquer um dos dois. Informação importante, pessoal. Informação importantíssima. Eu vou puxar aqui para o quadro. Estamos diante aqui de um tipo penal misto alternativo. Tipo penal misto alternativo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se o sujeito praticar mais de um desses verbos, o crime é um só. Então vamos supor que ele tira. Ele tira e depois destrói a coisa. Ele tira, por exemplo, lá de quem o Estado deixou de garantia, foi lá, tirou e destruiu. O crime é um só. Agora, é claro, quanto mais verbos ele praticar, a pena de 6 meses a 2 anos vai saindo do mínimo e vai indo para o máximo, por motivos óbvios. Mas praticar mais de um verbo não vai ser mais de um crime. Compreenderam isso? Maravilha! Saímos do item 5. Agora é só correr para o abraço. Item 6. Sujeito ativo. Aqui, meus amigos, a gente vai ter uma alteração.
Aqui a gente vai ter uma alteração, porque a maioria dos crimes que nós estamos vendo até aqui são crimes comuns ou gerais, que não demandam uma qualidade específica do sujeito ativo. Qualquer pessoa pode praticar. Só que esse crime não. Esse crime é um crime próprio ou especial. Ou seja, não pode ser praticado por qualquer pessoa. Somente pode ser praticado pelo proprietário da coisa. Somente pode ser praticado pelo proprietário da coisa. Apenas isso. Como é que eu sei? Porque está lá, ó. Acompanhem comigo. Tirar, suprimir, destruir ou danificar coisa própria. Então tem que ser o proprietário, que se acha em poder de terceiro por ação judicial. Então tiraram dele, tiraram do dono, e a justiça mandou para alguém. O cara foi lá e destruiu. É uma forma de exercício arbitrário das próprias razões, só que um pouco mais grave, né? Então só pode ser cometido por esse sujeito, pelo proprietário da coisa, certo? O terceiro pode, mas não necessariamente vai ser credor do agente. Então cuidem em relação a isso. Vencido o item 6. Item 7, sujeito passivo. Sujeito passivo, lembrando que nós temos um sujeito passivo direto ou imediato, como nós podemos também ter um sujeito passivo indireto ou imediato. O sujeito passivo direto ou imediato é sempre o Estado, que confiou aqueles bens para satisfazer uma pretensão. Já o sujeito passivo indireto ou imediato é um eventual particular. Que por algum motivo e alguma razão pode se sentir prejudicado ou efetivamente ser prejudicado por esse crime que acabou sendo ocorrido. Certo? Cuidem isso então, cuidem esse ponto que também é importante. Item 8. A minha bateria estava nas últimas, eu tenho que estar cuidando aqui direto. Elemento
subjetivo. O elemento subjetivo, meus amigos, obviamente é o dolo. Não existe forma culposa desse crime. Aliás, de todos os crimes contra a administração pública, nós só temos culpa, forma culposa, lá no capítulo 1 dos crimes funcionais, no peculato, e nós temos também no capítulo 3, que logo nós estamos chegando, né? Que é o crime do artigo 351, que é o crime de fuga de pessoa presa ou submetida à medida de segurança. São os únicos crimes que admitem a modalidade culposa. Então aqui é dolo e não há fim especial de agir. Não importa se é para prejudicar, se é para obter vantagem econômica. Geralmente, esse crime, pessoal, certo? Geralmente é para frustrar a execução, é para frustrar o objetivo da administração pública, mas não se exige finalidade específica. Não há exigência, é simplesmente o dolo daqueles verbos nucleares. É o dolo de tirar, é o dolo de suprimir, é o dolo de destruir e é, obviamente, o dolo de danificar. Certinho? Antepenúltimo item. Item 9. Consumação e tentativa. Amigos, fica fácil saber. Esse crime é um crime material. Ou seja, exige modificação no mundo exterior, exige a produção do resultado naturalístico. Então a coisa móvel tem que ser tirada. A coisa móvel ou imóvel tem que ser suprimida para consumar. A coisa móvel ou imóvel tem que ser destruída para se consumar. A coisa móvel ou imóvel ela tem que ser danificada para se consumar. Se não conseguir o indivíduo tirar, se ele não conseguir suprimir, se ele não conseguir destruir e se ele não conseguir danificar, por circunstâncias alheias à sua vontade, nós vamos ter a figura da tentativa. Que é possível, né? É possível, claramente, por termos um crime material. Certo? Claramente, por termos um crime material, a tentativa é possível, tentar tirar, tentar suprimir, tentar destruir, tentar danificar. A pena é a correspondente ao crime consumado, reduzida de 1 a 2/3. Certo? Penúltimo item, um dos mais fáceis, 10. Ação penal. Amigos, de regra geral, todos os crimes contra a administração pública são de ação penal pública incondicionada. A exceção a gente já viu, que é o crime anterior, que é o exercício arbitrário das próprias razões, que quando não houver violência, a ação penal é privada, se procede mediante queixa. Então aqui fica fácil, né? A ação penal é pública e incondicionada. E por fim o 11, já vou colocar aqui embaixo, Lei 9.099 de 95.
Vamos vir para a tela. Sempre para saber se se aplica a Lei 9.099 de 95, a gente vem para a pena. Primeiro que não há reclusão, a pena é de detenção. Dica: sempre que houver detenção, o indício é que se aplica a Lei 9.099 de 95. É um indício, porque são penas com menos rigor. A pena mínima é de 6 meses, a pena máxima é de 2 anos, cumulada com multa. Então, se o juiz aplicar essa pena privativa de liberdade, ele vai ter que aplicar a multa junto. Dessa maneira, prezados, dessa forma, nós estamos diante de uma infração de menor potencial ofensivo. Sim, se aplica a Lei 9.099 de 95. Se aplica aqui o GCRIM. Os benefícios do Juizado Especial Criminal se aplicam a esse crime. Por exemplo, transação penal. Por exemplo, suspensão condicional do processo. Certinho? E olha aí, encerramos também esse crime. Já adianto a vocês, o próximo crime que vem é um crime mais casca-grossa. É o crime de fraude processual. É um crime cheio de artimanhas, mas é um crime legal de trabalhar. Então eu tenho certeza que vocês vão se divertir bastante comigo analisando esse crime, certo? Mas isso tudo é assunto para o próximo vídeo, para o próximo bloco. Agora é hora de tomar um cafezinho, um chazinho, dar uma relaxada e daqui a uns minutinhos estamos de volta. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.